obrigado pela presença, obrigado, Aletheia, pelo convite de falar aqui. Bom, o teatro não é um produto tão fácil de distribuir, tá? E nem de mensurar. Então, eu vou iniciar pelo Intercena e depois eu vou falar de um sistema de indicadores dos festivais de teatro no Brasil, e aí dá para a gente mensurar alguns números desse processo. O Intercena, ele é um programa, então, de internacionalização da produção de artes cênicas do estado do Rio Grande do Sul no primeiro momento. No segundo momento, é um evento de negócios nacional, da produção de artes cênicas do Brasil. Ele é pensado em eixos, então, tem um eixo de capacitação das companhias de artes cênicas do estado do Rio Grande do Sul para a circulação nacional e internacional. Como é que uma companhia ela conversa com um curador? Qual a diferença de um curador, um programador? Quais são as rotas nacionais e internacionais? As casas que programam espetáculos ou não programam espetáculos? O que pensa o curador do Festival da Colômbia, de Manizales? O que pensa o curador do Festival da Bahia, o FIAC? É assim que é estruturado essa capacitação, ou seja, não existe uma tradição no Brasil de eventos de negócio nas artes cênicas. E, nesse caso, o Intercena ele é pioneiro no país. E só nesse pequeno percurso ele já rendeu frutos, né? O governo da Argentina propõe um convênio com o Intercena para que 12 companhias argentinas venham para o Brasil e 12 brasileiras, então, vão para a Argentina. Obstáculos de propor um projeto desse, né? Dentro da casa. O Conselho de Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul foi o maior obstáculo nesse processo, porque ele não compreende isso. Ele não compreende que aqui a gente está tentando gerar dinheiro, está tentando qualificar a produção de artes cênicas. Se eu levo um grupo de teatro daqui para a França para ele apresentar o espetáculo lá, naturalmente ele vai qualificar o trabalho dele. Ele vai se deparar com algumas questões logísticas, técnicas, artísticas, enfrentar um público diferenciado, que não é aquele que ele está acostumado, leva ele para um outro patamar, né? A empresa que patrocina esse projeto é a Braskem. Eu faço consultoria na área de patrocínios e a Braskem estava interessada no seguinte: ela já vem é a maior patrocinadora que utiliza a lei de incentivo do governo do Estado do Rio Grande do Sul hoje aqui no Estado. E ela queria chegar a um outro patamar de investimento que afetasse a cadeia produtiva de artes cênicas. Então, a partir daí, estudamos esse modelo e conversamos. Eu trabalho nisso há 30 anos e isso também facilita muito. Então, primeiro eixo, capacitação das companhias. Segundo eixo, um seminário internacional para falar de festivais de teatro, nacional e internacional. Dentro desse festival, o eixo fundamental é a internacionalização, a circulação da produção. É um ambiente, o Intercena também, de organização do setor. É aqui que nós vamos chamar o Itamaraty, vamos chamar o MDIC, vamos chamar os players, apesar de algumas pessoas questionarem, dá para a gente falar em players das artes cênicas? Né? Aí a gente entra num outro patamar, que é muito o pensamento do artista, né? E nós temos que ter um linguajar comum para poder avançar também no mapeamento da cadeia produtiva de artes cênicas. Então, de 24 a 27, todos são convidados. O Intercena executa, agora de abril, executa esse seminário. Então, com isso, a gente tem aqui em torno de 50 festivais representados, nacionais e internacionais. Essas 25 companhias que participaram dessa capacitação vão realizar uma rodada de negócio com esses curadores que estão presentes no seminário. E a intenção é fazer essa produção circular. Então, capacitação, ações reflexivas e de arranjo do setor, né? A intenção do seminário é chegar, não é o debate simplesmente, mas é ter encaminhamentos, né? Então, como a Rede Brasileira de Festivais de Teatro pode criar ações com a Rede Ibero-Americana de Festivais. Rodadas de negócio, e o quarto eixo é um aporte financeiro
para ajudar na questão de carga ou passagem aérea dessas companhias e funciona como um atrativo, evidentemente, que esse festival de fora leve a produção daqui para outro lugar. Os convidados têm um pensamento de mercado, são pessoas que estão organizando mercados, e é por isso que elas estão aqui. Não vai encontrar aqui a França, não vai encontrar aqui a Alemanha, por uma questão de proteção de mercado, mas sim mercados emergentes que estão se articulando de uma outra forma, estão criando corredores de circulação, e é por isso que essas pessoas estão aqui presentes dentro do Intercena. Em 16 de abril de 2015, um grupo de coordenadores de festivais de teatro Brasil. Antes de eu falar isso, deixa eu dizer o seguinte: o teatro é muito amplo, muito amplo. Aqui a gente já teve uma prova, né? A gente começa a falar dos problemas, podia fazer isso, podia fazer aquilo, a cidade, não sei o que. A gente entra num caldeirão e não chega em lugar nenhum. Nós, do teatro, percebemos o seguinte: os coordenadores dos festivais do Brasil, o nosso foco que a gente vai trabalhar são os festivais. E passamos a entender os festivais de teatro no país como um setor. Então, toda a discussão, todo o foco está centrado nisso. E a partir, então, de 2015, nós começamos a desenvolver esse projeto, que é um sistema de indicadores de festivais de teatro no Brasil, que vem abrindo muitas portas. Muitas portas que a gente pode falar. Olha, gira tanto de dinheiro. 16 de abril de 2015, um grupo de coordenadores, curadores de festivais de teatro no país foram no Ministério da Cultura e a gente fez uma proposta para o governo de criar um grupo de trabalho para estudar os festivais. O cenário era o seguinte: estava entrando o Juca na segunda eleição da Dilma, então a expectativa era muito grande, porque quando o Juca entra na campanha é como se fizesse as pazes com o meio cultural. Agora a coisa vai dar certo. Então a expectativa era alta nessa reunião. A reunião foi super tensa, difícil, um horror, porque o governo não aceitou que um grupo de pessoas estudasse, que trabalham com isso, estudasse os festivais, que criassem números, que chegasse futuramente e dissesse: olha, nós somos isso aqui. E foi muito bom isso que aconteceu. Obrigado. Porque aqui se rompeu uma coisa, no meu ponto, é evidente que muita gente não vai não vai concordar comigo, tá? Que trabalha comigo. Mas aqui se rompeu uma questão histórica, que é um festival executa política pública? Executa. Agora é diferente tu executar política pública e tu executar política pública em cima de uma base ou compromisso ideológico. Quando teve essa ruptura, os festivais, por conta, começaram a desenvolver esse estudo. Por conta, começaram a pagar sua passagem para se encontrar na Bahia, em Brasília, em Recife, para construir esse trabalho. Ou seja, não esperavam mais. E isso é muito significativo. E eu considero que foi essa reunião que gerou a Rede Brasileira de Festivais de Teatro, que hoje está construindo um plano nacional para os festivais. Então, esse sistema de indicadores, ele começa a ser desenvolvido em 2015, é uma estrutura de avaliação para o setor. Ele é pensado é um questionário que é passado para diversos festivais que foram aderindo isso ao longo do tempo. Hoje a Rede Brasileira de Festivais de Teatro conta com 60 festivais. Nós não sabemos quantos festivais de teatro existem no país, não sabemos. Existem festivais que vão ter um orçamento entre R$10 mil e 11 milhões de reais. Tá? É muito distinto o que acontece no país. Esse mapeamento ele acontece nas 5 regiões, em torno de 26 estados participam desse processo. Ao longo do tempo, a gente foi conseguindo parceiros
muito significativos. Então, a Faculdade de Economia de Minas Gerais participa desse processo, estudando os números que nós coletamos e desenvolvendo pesquisas em cima disso. O NECULT na URGS também, e depois de um certo tempo, o próprio Ministério da Cultura chancelando essa parceria da URGS. Então, na URGS nós temos 2 focos, um dentro da Faculdade de Economia e um dentro da faculdade que constrói políticas públicas, construindo um documento de defesa do porquê que os festivais executam políticas públicas. E os observatórios dos festivais, ou observatórios, só tem um observatório. O objetivo é esse, criar um marco conceitual e teórico que a partir daí então a gente possa construir determinadas questões para os festivais, porque até então não existe absolutamente nada. E existem festivais no Brasil com mais de 50 anos. Quando a gente leva para dentro da universidade essa questão, por que um festival executa política pública, nós queremos também provocar internamente dentro dos festivais, ou melhor, levar para um outro patamar a reflexão para os festivais. Porque todo mundo fala, executa política pública, mas o que é? Como? Qual é a particularidade disso? Então tem um elemento muito, que está muito banalizado quando se fala em política pública. Então, dentro dos indicadores, a gente pretende reconhecer o valor da experiência cultural, isso é uma questão de demanda do setor, né, uma preocupação grande. O Festival de Guaramiranga, que só tem uma rua, mas quando acontece o festival, enche aquela rua, aquela cidade, ele tem um peso muito significativo para lá. E é diferente do Festival de Curitiba, que também é significativo, mas são questões bem diferentes e estão completamente alinhadas dentro de um pensamento de economia criativa, que não é a questão de reprodução em massa, mas sim as questões das especificidades. Fornecer elementos econômicos quantificáveis ou dados numéricos, esse nós estamos em cheio, e considerar a diversidade regional e conceitual mais ampla da cultura, né? Ou seja, tentar perceber aquilo que é específico também desses eventos. Então, 3 eixos de pergunta, e para cada eixo desse são muitas perguntas, tá? Relacionados com o formulário de indicadores, os desafios dos indicadores, e diria que o desafio é não ficar só na questão da mensuração, mas tentar perceber essas particularidades, e relacionados com a diversidade regional. Então, entendemos que os festivais, nesses dados preliminares, formam um conjunto de atividades econômicas baseadas no conhecimento, como a dimensão de desenvolvimento, que tem relação com os níveis macro e micro da economia, tratam de questões contemporâneas como a mobilidade transnacional e acesso a mercados internacionais. Ou seja, os grupos, as companhias, elas estão circulando pelo Brasil a partir dos festivais. Expressa uma ótica de valor econômico diversificado, heterogêneo, não concentrado, não viabiliza e fortalece o ecossistema cultural e criativo dos territórios, profissionalizando o empreendedor cultural. O meu foco da fala é em cima dos festivais, que é o estudo que eu desenvolvo. Então, no país hoje, não existe nenhum estudo sobre o mapeamento da cadeia produtiva de artes cênicas, e muito menos em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul. Isso começou a ser desenvolvido agora, em Alagoas, por um professor chamado Helder Patrick, que ele é o responsável pelo mapeamento da cadeia produtiva de artes cênicas do país, que participa do Intercena, certo? E vem beber no Intercena a possibilidade de mapeamento desses elos para poder desenvolver essa pesquisa. Os festivais fomentam a distribuição de bens e produtos culturais no Brasil e exterior. Setor cultural de extrema capilaridade. Nós chegamos com os festivais de teatro em lugares que o Estado não chega. Esses dados que eu vou mostrar aqui correspondem a apenas 51 festivais de teatro no Brasil, 18 estados da União e 86 cidades. E eles estão mais ou menos concentrados assim, né? 16% no Sul, 41% no Sudeste, Centro-Oeste 9%, Norte 13,6%, é a maior dificuldade no Norte, é um país imenso, tem uma dificuldade tremenda de mobilidade por lá, e Nordeste 29%. Natureza dos festivais.
86% é privado. No Intercena, desses 40 e poucos que eu falei, apenas 2 são públicos. 2. Muitos não. Às vezes, um festival que é público, ele é público porque ele é do município, mas ele institui uma prática privada. E a maioria dos festivais que são privados, eles são privados na sua raiz, no seu CNPJ, mas ele institui prática pública. Tempo de existência. 1 a 4 anos, 15%, 5 a 10 anos, 38%, de 11 a 20, 21%, de 21 a 30 anos, 17%, de 31 anos a 50 anos, 8%, 7%. Ou seja, são eventos continuados, que exigem uma lógica de financiamento diferenciado de um projeto pontual, e isso está na estrutura desses projetos. Período de realização, 93% anual, 3,6% bienal, e aquele outro tem a ver muito com a crise, com a oscilação e às vezes com a precariedade de alguns festivais que vão acontecer ou não vão acontecer depois de 3, 4 anos. Os meses de realização se concentram principalmente em setembro e outubro, e aqui é uma matriz que ela é afetada pela estrutura de patrocínio do Brasil, que faz com que tu não tenha um planejamento mais adequado ao longo do ano todo e concentre tudo mais no segundo semestre. Execução em número de dias, de 1 a 5 dias, 10%, 6 a 10 dias, 57%, de 11 a 20 dias, 27%, mais de 21 dias, 5%. De execução. Dias de administração e planejamento. De 1 a 60 dias, 6%, 61 a 110 dias, 15%, 111 a 160, 27%, 161 a 210 dias, 12%, mais de 211 dias, 40%. Ou seja, pode acontecer em 5 dias, mas você trabalha um ano todo para fazer. Orçamento desses 51 festivais, 75 milhões. Né? Para o teatro, diferentemente do cinema, da música, tu consegue identificar, tu consegue mensurar. No teatro tu não consegue mensurar, ou não conseguia. Aqui a gente consegue 51 festivais, nós não temos, a gente não sabe quantos festivais tem no Brasil, tem muito mais. E as fontes de recursos estão assim distribuídas, é muito ruim de enxergar, eu sei, tá? Aqui é o dinheiro que está entrando e de onde que ele vem e o que ele utiliza. Aquele vermelho maior ali é o dinheiro incentivado, é dinheiro de Lei Rouanet, que é 23%, edital público nacional, lei de incentivo estadual, do município, fundo, dinheiro direto da iniciativa privada, da bilheteria. Ele tem uma diversidade dessa questão do recurso que faz esse festival se erguer. E aqui a distribuição do custeio. Né? Então, a gente vai gastar dinheiro com administração, 5%, vai gastar 18% com questão de pessoal, passagem aérea, transporte dentro da cidade, fora da cidade, aéreo, ferroviário, dinheiro que volta para a cidade, né? E os economistas que aqui presentes estão ou não estão, a gente sabe que tem uma coisa chamada efeitos multiplicadores. Eu vou lá no lançamento do livro do Marcelo, eu vou com a minha esposa, eu pego um Uber, eu gasto o Uber, eu vou até lá, eu cumprimento o Marcelo, eu não tenho coquetel, eu tenho coquetel, mas depois eu vou jantar com ela, eu vou gastar o dinheiro com ela, quer dizer, o lançamento do livro dele fez com que eu gastasse dinheiro dentro da cidade, um efeito multiplicador. As contratações, 43 mil, do total, direto 11 mil, 32 mil indireto. Preço médio de venda e preço médio praticado. Então, olha o que nós temos. A gente tem um preço médio de venda de 17, 18 reais e um preço médio praticado de 1,84 centavos de reais.
Número de espectadores desses 51 festivais, 1.868.000. Número de apresentações, 5.000. Número de espetáculos, 2.347. Apresentações em locais fechados, 4.136. Apresentações em locais abertos, 904. Mais 2.000 e pouco. Países que vieram para esses festivais, 74 países. O Brasil tem uma diversidade muito grande da sua produção de artes cênicas, mas essa produção ela não chega lá fora. E assim como o Beto falou da questão da proteção do audiovisual, esses festivais, eles recebem assédio, não é assédio, a gente recebe algumas facilidades de alguns países para trazer a produção de fora para cá. E, claro, eu quero erguer o meu festival, então eu vou colocar esse grupo de fora para cá, porque isso também ajuda na programação. No entanto, nós não trabalhamos essa mão dupla. Eu não penso nessa internacionalização daquilo que é produzido aqui no Brasil. E é um pouco isso que a gente tenta trabalhar dentro do Intercena também. 25 estados participaram disso e 204 cidades alcançadas com os festivais. Número de pessoas atingidas nas ações formativas, 66.000. Todos os festivais possuem ações formativas. A gente pode especificar o que é isso. Ações de intercâmbio, 82%, e ações de coprodução, 38%. Recursos incentivados não captados, tá? Ou seja, se a gente for pensar que aquele projeto que eu apresento, ele é uma capacidade instalada, essa é a capacidade que eu não estou utilizando desse projeto, que é aquilo que eu não estou captando. Então, 71% daquilo que é aprovado desses projetos para os festivais na Lei Rouanet não é captado. 53% no governo do Estado não é captado e... Desculpa, inverti. 60% da Lei Rouanet, 53% do Estado e 71% daquilo que é município não é captado, até porque pouquíssimos municípios possuem lei de incentivo. A relação dos festivais com a questão da Lei Rouanet. Tá? Em 2015, 1.221.000.000 foi o captado total da Lei Rouanet. 147 milhões é recurso das estatais que foram para as artes cênicas, tá? Que foram para a Lei Rouanet. E 37 milhões foram para as artes cênicas. E desses 37 milhões, apenas 2 milhões foram para os festivais. Então, é uma diferença bastante significativa. Sendo que ele tem todo aquele atrativo, né? De um ingresso baixo, ele atinge bastante público, ele chega em locais que às vezes o Estado não chega, então ele tem bastante atrativo para uma estatal ou para uma empresa investir nele. E depois, 2016, piora, né? 1.110.000.000 foi o que foi investido nos festivais em todo o país. Tá? Então, aqui é uma ação, nesse caso, é uma ação de governo. Não é uma ação não é o artista pedindo mais dinheiro, é uma ação de governo, conversado com os estatais, mostrando isso, mostrando os números, mostrando, olha o que está sendo investido. Você falou em Gramado, né? Você sabe quanto que a cidade de Gramado investiu através da Lei Rouanet no ano passado, nos eventos de Gramado? R$39 mil. Pesquisar ali para ver o quanto a cidade está investindo, R$39 mil. É claro que entra muito de outros lugares para Gramado, mas a cidade em si, só R$39 mil. Rio Grande é a 5ª cidade com maior captação de ICMS do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em Rio Grande, tem 75 produtores cadastrados na Lei de Incentivo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Você sabe quantos projetos foram aprovados e captados em Rio Grande? Apenas um, em 2012, R$75 mil. Por um lado, o dado é trágico. Por outro, convocar a sociedade de Rio Grande e dizer
Gente, a gente pode investir na própria cidade, não é investido nada. E aqui é o seguinte, quando cai 5% a arrecadação da Lei Rouanet, cai 45% em investimentos em festivais de teatro no Brasil. Então, como uma coisa está atrelada na outra. Bom, eu penso que é isso e depois a gente pode entrar em mais detalhes. E eu tentei ir para uma coisa mais concreta dentro do que a gente está desenvolvendo para não estar overcoberções. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Então, a gente passa agora para o Marcelo Spalding. Alô. A gente que é baixinho, né, Alexandre? Isso aqui nos atrapalha no outro lado. Ficar mais longe. Bom, gente, então, só fazer uma mudança. Não quero ficar longe do computador nem longe de vocês. Eu sou o Marcelo Spalding, então eu fui convidado para falar sobre a cadeia produtiva do livro. E eu vou começar minha fala desmontando duas informações que passaram para vocês na programação, tá? A primeira, eu acho importante fazer essa ressalva, que livro e literatura são coisas diferentes. Diferentemente do teatro, da música, em que a plataforma teatro e a arte teatro, elas se encontram, né? Elas são uma simbiose. Quando a gente fala economia criativa, se nós falarmos de literatura, é um tipo de abordagem, que inclui web, inclui palestras, inclui contação de histórias. Se nós falarmos em livro, que me parece que é a cadeia produtiva mais organizada e a qual foi convidada para esse evento, nós falamos de algo um pouquinho diferente. Então é claro que por muitos anos a literatura andou de mãos dadas com o livro. O livro transportou a literatura adiante. Mas, isso foi meu estudo de doutorado, se por acaso o livro vier a acabar, daqui a 50 ou daqui a 1000 anos, a literatura não vai acabar. A literatura existia antes do livro e ela vai existir depois do livro. Então literatura e livro são conceitos diferentes. Aqui a minha proposta, a convite da Câmara do Livro, é falar sobre a cadeia produtiva do livro, tá? Depois aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre literatura especificamente, eu posso responder. Eu não sou diretor da Câmara do Livro, nem pertenço à diretoria, sou um real sócio da Câmara do Livro, que me traz muito orgulho. Então eu fui convidado pela Câmara, mas eu não posso dizer que eu represento a Câmara, porque talvez eu tenha ideias, opiniões que não sejam exatamente as opiniões institucionais da Câmara do Livro. A Câmara do Livro, todos nós conhecemos, né, ela surgiu em 1963, então é uma instituição bastante tradicional, para não dizer a palavra antiga, né? E ela foi responsável pela Feira do Livro. A Feira do Livro é uma ação da Câmara do Livro. Ela reúne toda a cadeia produtiva do livro e eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que nem todas as áreas têm isso, né? Uma entidade que reúna as editoras, as livrarias, os distribuidores, para que eles sentem numa mesa, discutam, briguem, mas também cheguem a algumas ações comuns. Então a Câmara do Livro tem esse papel e é bastante importante esse papel para a cadeia do livro. Quando eu criei uma editora, que a minha origem é ser escritor, desde os 17 anos eu escrevo e eu queria publicar livro, então fiz de tudo para escrever melhor e publicar livros. E chegou o momento em que eu montei uma editora. Primeira coisa que eu fiz, e olha que não é barato, me associar à Câmara do Livro. Porque que bom que nós temos na nossa área uma entidade que faça esse trabalho, né? Bom, a cadeia do livro, ela tem alguns agentes que são mais fortes e outros agentes que eu não coloquei nessa tela, mas que também são importantes. Os mais importantes, eu coloquei em primeiro lugar os autores, né? Isso eu sou suspeito para dizer, mas me parece que sim, os autores são o motor dessa cadeia toda. As editoras, as gráficas, as livrarias e as distribuidoras. Existe também o papel do divulgador, tem aqui os profissionais como os revisores, diagramadores, eles estão nessa cadeia, né? Como diz o Alexandre, tudo isso até o cara que vende coffee break, né? Para o lançamento do livro, ele também tem o retorno a partir da cadeia do livro. Mas esses 5 agentes são os agentes talvez mais conhecidos e importantes na cadeia do livro.
essa cadeia, ela tem alguns interesses que são próprios de cada um. A livraria tem um interesse específico, os autores têm um interesse específico, mas eu acredito que tem duas missões que reúnem toda a cadeia do livro e, na minha opinião, reúne a sociedade inteira e reúne vocês também. Não sei bem qual é a área de cada um de vocês, só que essas duas missões eu diria que são missões de Estado e que, por consequência, nós levamos adiante também na Câmara do Livro. A primeira dela é o incentivo à leitura. Incentivar a leitura me parece que é um primeiro passo para todo o trabalho que vai se fazer de educação depois. Depois eu vou trazer alguns números que mostram por que será que o nosso país conseguiu fazer um voo de galinha, né? Ele cresceu, mas não sustentou o crescimento. E um dos motivos, possivelmente, foi a questão da leitura. Essa estatística aqui, ela mostra que crianças e adolescentes leem, em média, 6 livros por ano. Mas nós não precisamos ir muito longe. Vamos perguntar a cada um de nós, quantos livros vocês leem por ano? Quantos livros as pessoas ao redor de vocês leem por ano? E quantos livros nós lemos por prazer por ano? Não aquele livro que eu estou lendo para ter uma vantagem no meu trabalho ou na minha faculdade. E essa estatística mostra os motivos das pessoas lerem livros. E infelizmente, o que eu acho que infelizmente, ainda é exigência escolar ou acadêmica o motivo de 80% das pessoas lerem livros, né? Não é ainda tanto por gosto, que é o segundo aqui nesse gráfico, ou por uma atualização cultural, conhecimento geral. Então a leitura é realmente um gargalo. E aí nós chegamos nesse gráfico, nessa estatística, que eu gosto muito dela, ela não é tão atual, mas eu acredito que não tenha mudado muito, que é a alfabetização no Brasil. E se nós olharmos para o lado bom, nós vamos ver que em 2001 havia 12% de analfabetos no Brasil. E em 2012 são 6% de analfabetos no Brasil. Maravilha, caiu pela metade, isso é muito bom. Só que o gráfico ele faz uma divisão em 4 faixas. Nós temos o analfabeto, que é esse que diminuiu, o alfabetizado rudimentar, básico e pleno. O alfabetizado pleno é aquele que vai ler jornais complexos, vai ler um contrato e vai entender, vai poder negociar através de um texto com alguém, que vai ler um Saramago, que tem essa capacidade de ler um Saramago. É uma pessoa que está plenamente alfabetizada. E eram 26% em 2002 e continuam 26% em 2012. Claro que alguns morreram no meio do caminho, outros nasceram, né, outros, né, alguns perderam a capacidade, outros melhoraram. O que não é que são os mesmos, né? Houve variação aqui. O fato é que nós criamos uma grande massa de alfabetizados básicos. O que até explica a ascensão de alguns jornais, de alguns tipos de livros de gosto, populares, vamos chamar assim, não vou dizer gosto duvidoso, que gosto é gosto, mas populares. Porque tem pessoas, gente, que não conseguem ler um livro mais complexo. Ela gostaria de ler, mas ela não consegue. Quando eu vou dar palestra nas escolas, eu digo muito para eles uma coisa: vocês não têm obrigação nenhuma de ler. Nenhum de vocês é obrigado a ler. Ler não é um dever que vocês têm. Ler é um direito que vocês têm. As pessoas têm o direito de conseguir ler um bom livro, de conseguir fazer um post no Facebook reclamando do prefeito ou do vereador do buraco na sua rua. Isso é direito que as pessoas têm. A pessoa que termina a escola lendo mal, e a gente sabe que tem, e não vou discutir porquê, acho até que ok, mas as pessoas que terminam a escola lendo mal, elas estão alijadas de um direito, que é o direito de participar da atividade da sociedade, né, de ler, de escrever, de reivindicar, de ler contratos, de entender as malícias de um contrato. Então a leitura é o grande gargalo da educação. Não adianta a gente investir em programas de educação se nós não investirmos em leitura, porque a leitura vai ser utilizada na matemática, na geografia, na história, e aí nós voltamos então para o assunto livro, né? A primeira então missão me parece que é essa, leitura. A gente reclama muito que os alunos não leem, o problema é que os professores não leem. Se fosse só os alunos, seria de menos. E a gente sabe os motivos, mas não é o caso aqui. Bem, incentivada a leitura, também é importante promover a bibliodiversidade. Eu tenho um dado aqui, só que eu vou ter que sair da tela para ler esse dado, que 143 novos livros são lançados por dia no Brasil. 143 novos livros, gente, por dia é muito livro. Então as pessoas estão escrevendo, publicando livros, e a segunda grande missão então de uma entidade como essa, é que os nossos alunos, os nossos jovens, os nossos leitores, não leiam só Dan Brown, não leiam só o Tons de Cinza, não leiam só o Crepúsculo, que eles não leiam só o Blockbuster que está na livraria, a gente sabe por que motivos. Que eles leiam, o professor deles publicou um livro, que eles leiam um livro de uma pessoa da periferia ou do interior, enfim, que eles leiam livros variados.
Não é que um seja melhor do que o outro, mas a variedade sempre é importante, né? Então, a bibliodiversidade. Essa eu acho que é o grande papel do poder público em qualquer política de livro. Agora eu vou falar como Marcelo, não como Câmara, nem sei o que a Câmara pensa sobre isso, tá? Mas me parece que não adianta despejar dinheiro em biblioteca para dar 1 milhão de cópias do mesmo livro para todas. Seria mais inteligente dar 1000 exemplares de 1000 livros diferentes. Isso vai gerar discernimento, vai gerar diversidade, vai gerar debate. E nós temos hoje produção para isso, tá? A quantidade de gente escrevendo e publicando é absurda. Então, além de incentivar a leitura, a outra missão da Câmara do Livro e de nós que trabalhamos com o livro é a bibliodiversidade. 2 projetos que a Câmara se envolve, eles, de certa forma, nos mostram que é possível. Que, embora países difíceis, é possível, sim, isso dar certo. Um deles é a Feira do Livro, que todos vocês conhecem. Eu teria um vídeo aqui sobre a Feira do Livro, mas depois eu procuro com calma na hora das perguntas, tá? Com números da feira. Eu até anotei alguns aqui. São 91 expositores na área geral e, somando todos, são mais de 100 expositores, o que significa que mais de 100 pessoas, ao longo de 20 dias, por vezes, conseguem faturamento de um ano inteiro a partir da Feira do Livro. Olha a importância que tem a Feira do Livro. Quantas famílias não são afetadas só pelos expositores da feira? Sem contar 1,4 milhão de pessoas que frequentam o evento e que deixam dinheiro do Uber, dinheiro do restaurante, dinheiro do hotel, que às vezes vem do interior, vem de fora. 331 eventos para mais de 20 mil pessoas. E tem um dado aqui que eu acho muito interessante, que foram 739 sessões de autógrafos. Como tem muita coletânea, mais de 1000 pessoas em Porto Alegre autografaram o livro na Feira do Livro só o ano passado. É um número impressionante, né? Segundo alguns autores, tem mais gente escrevendo que lendo, mas eu tudo. Aí é outra. E um outro programa que eu faço questão de falar nessa casa, até pela importância que tem esse programa e os debates que a gente sabe que estão acontecendo, é o Adote um Escritor. O Adote um Escritor é um programa que leva autores para as salas de aula. Além de levar autores para a sala de aula, a prefeitura investe um valor comprando alguns livros, né, uma quantidade X de livros desse autor, que permite que os alunos, quando recebem o autor, nossa, ele veio aqui me ver, o Marcelo veio me ver, aquele do livro que eu li que eu gostei, ou que eu não gostei, não importa, eu vou poder conversar com ele sobre esse livro. E isso já existe na Câmara desde 2002, tem esse programa, o Instituto Estadual do Livro tem o Autor Presente há mais tempo ainda, é um programa tradicional, né? E esse programa tem várias facetas interessantes. Uma delas é mostrar para o aluno que ele também pode ser um autor. Que ele pode também, se ele está vendo de carne e osso um autor na frente dele, por que ele não pode um dia também escrever o seu livro e estar lá falando com outros alunos? Outra faceta interessante é que eu só estou aqui por causa do Adote. Porque eu, quando comecei a escrever livros, quem escreve sabe disso, a gente desiste várias vezes, né? Não, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar com outra coisa, vou fazer jornalista, fazer outra coisa. E várias vezes, enquanto eu estava quase desistindo, surgiam convites para dar palestras em escolas do interior, em escolas da cidade. Demorou para eu entrar no Adote, só que o Adote ele criou uma tradição em outras escolas que não são afetadas pelo Adote. Então, em Nova Bassano, Nova Bassano, interior do interior, outra que eu fui é interior de Santa Rosa, acho que é... Eu não vou lembrar agora, não quero falar o nome... Santo Cristo pode ser, Santo Cristo. São cidades pequenas que tem uma feira do livro muito organizada na escola, que compra 5 mil exemplares de livro, 2 mil exemplares de livro, e que o autor acaba percebendo, não, mas eu posso sim não ter um emprego fixo para fazer trabalhos como autor em escolas, para eventualmente ter essa receita através do meu trabalho criativo. Então o Adote também mostra para os autores, vocês podem continuar sendo escritores, não desistam, não virem qualquer outra coisa. A minha mãe quase me matou quando eu larguei Banco do Brasil, por exemplo. Eu passei no concurso, fiquei uma semana e pedi para sair. E aí o gerente me disse, não, Marcelo, espera um pouco. Fiquei 3 meses, que é probatório, e pedi para sair. Eu tinha 21 anos, né? Então eu, na época, poderia fazer isso. Mas que bom olhar para trás e dizer, gente, deu certo. Hoje eu trabalho com livros, dou aula, edito livros, mas eu trabalho como escritor. E se eu não tivesse programas como esse que me mostrassem caminhos, a gente não teria por que acreditar que pode funcionar, né? Então o Adote é muito importante. Tem alguns números do Adote aqui também. 15 mil estudantes assistiram palestras, mais de 50 mil usufruíram dos livros comprados, 99 escolas da rede municipal receberam esses livros. Então é um programa que é muito importante pelo caráter multiplicador que ele tem. Escolas que não têm o Adote, ou particulares, ou estaduais, elas fazem das tripas coração para levar o autor para a escola também.
E isso é muito legal, né? Que daí todas elas... Vocês certamente já foram ou visitados por um autor, ou participaram de algum evento. Acho que ainda tem algum tempinho? 10, 15, 20, não? Bom. 16 minutos. Então tá bem. Eu acho importante falar um pouquinho que quando me convidaram para o evento, o meu doutorado foi sobre livro digital, literatura digital. Então, qual o impacto que tem a era digital na cadeia do livro? E isso eu acho importante, até porque a questão do digital ela está sempre em pauta e em discussão. A primeira dúvida que as pessoas têm quando se fala em livro digital, em era digital, é se o livro vai acabar. Eu dei muitas palestras sobre o fim do livro, quando eu comecei o doutorado, e uma vez eu lembro direitinho, estava em Cachoeirinha, era de noite, tinha um monte de gente de uma escola lá, e eles preocupados, não, o livro não pode acabar, né, Marcelo? Aí eu digo, gente, qual foi a última vez que vocês compraram um livro? Eles me olharam assim. Alguns de vocês nunca compraram um livro, não é verdade? Para vocês o livro já acabou. O livro, papel, é um produto que se tiver compradores, vai ter vendedores e vai existir. Se as pessoas pararem de comprar livros, as pessoas vão parar de produzir livros. Então eu não acho que o fim do livro vai emburrecer a sociedade ou vai fazer com que nós não leiamos mais. Não, a leitura e a literatura, ela está nas mídias digitais, ela está no tablet, ela está na internet, ela está em outros espaços, não apenas no livro físico. Mas, depois de um momento de êxtase com o livro digital, em que se achou que o livro digital fosse realmente substituir o livro papel, e isso foi muito por causa da Amazon. Nos Estados Unidos, a Amazon, eu não vou lembrar em que ano, ela vendeu mais livros na loja virtual dela do que as livrarias físicas venderam nas lojas físicas. E aí, a Amazon era a empresa, né, a maior empresa. Aliás, o dono da Amazon hoje é o homem mais rico do mundo, se eu não me engano. Mais rico que o... mais que o Bill Gates, já, o Bezos. E aí, vocês sabem que quem tem dinheiro quer mais dinheiro. Então a Amazon pensou, como eu posso fazer para ganhar ainda mais vendendo livros? Qual é o maior custo de quem trabalha com livro? Guardar livro, armazenar livro, né? Guardar em casa 1000 livros é um problema, né? Imagina uma empresa que tem milhares de livros. E o segundo custo é transporte, é o frete. Então ela pensou, vamos vender livros digitais. No começo não deu certo, porque ninguém gosta de ler em computador, né? Não foi feito para isso. E aí eles criaram, ou eles patentearam, ou eles compraram, enfim, eles lançaram esse leitor de livros que é o Kindle. E isso que fez vender muito livro digital em certo momento nos Estados Unidos. Chegou a 20% do mercado, se eu não me engano, mas caiu. Ao invés de subir e de passar o livro em papel, caiu. A ponto de a Amazon ter agora lançado uma livraria física em Nova York. É um movimento curioso, né? Um movimento contrário que a Amazon... Então, o livro em papel, ele tem alguma coisa, não sei se é charme, não sei se é uma questão física de leitura, não sei se é a tradição, afinal de contas, são mais de 1000 anos que a humanidade lê livros em papel. Não sei o que é, mas o livro em papel, ele vai permanecer, pelo menos enquanto nós estivermos vivos, né? Depois dos meus netos, meus filhos, meus netos, eu não sei. Mesmo assim, mesmo que o livro em papel ele ainda exista e vai existir por muito tempo, a era digital criou um impacto muito forte nessa cadeia. Primeiro, facilidade de produção e impressão de livros. No tempo do meu bisavô, Walter Spalding, que alguns talvez conheçam, publicar um livro era muito difícil. Precisava que uma editora aceitasse seu trabalho e investisse em ti para publicar o teu livro. Hoje, todos nós podemos publicar um livro. Se vocês já tiverem essa vontade, vocês já viram que é possível. Todos podem publicar. É uma questão de preço em si. E a boa notícia é que todos podem publicar. A má notícia é que todos podem publicar. Então, se no tempo do meu bisavô publicar um livro era uma deferência, muita gente lembra do nome dele até hoje, mesmo passados 50, 60 anos, hoje publicar um livro já não é grande diferencial. Eu sempre dizia nas palestras, eu repito, porque eu acho a frase bonita, de que livro não dá dinheiro, mas livro dá prestígio e prestígio dá dinheiro. Só que cada vez livro dá menos prestígio, porque cada vez mais gente publica livros. Que é um movimento natural e muito provocado pela facilidade que é hoje de diagramar um livro de forma bem feita, profissional, ir numa gráfica e rodar 100 exemplares, 200 exemplares por preços competitivos. Isso era impensável antigamente, tá? Isso hoje é possível. Outra questão que o e-mail digital impactou na cadeia é que ficou mais fácil divulgar. Eu não preciso espaço no jornal, eu não preciso comprar segundos na rádio para divulgar o meu livro. Eu posso comprar um anúncio no Facebook, eu posso criar um perfil na Amazon, enfim, cada um vai ter o seu jeito de divulgar, né? Mas existem várias ferramentas de divulgação digital que os escritores estão usando e através da ideia dos nichos, que eu não vou aprofundar aqui, vocês
alguns já estudaram esse conceito de cauda longa, né? Através da ideia dos nichos, existe espaço para muitos autores bem nichados, bem segmentados, publicarem seus livros. Eu estava lendo a autora que mais vendeu livro na Feira do Livro no passado, eu não vou nem lembrar o nome, mas não é um autor conhecido. É um desses autores adolescentes, sabe? Que a gente não, é um autor de nicho. Então, os nichos hoje são mais importantes do que os macros. E o terceiro impacto que eu acho muito importante citar aqui, já que estamos falando em cadeias, né, é os atalhos na cadeia do livro. Existem alguns atalhos que hoje o autor consegue obter na cadeia do livro. Esse aqui é o fluxo tradicional de uma obra impressa. Digamos que tem um autor aqui na plateia que tem um livro muito bom. Ele, se fosse há 30 anos atrás, tá, gente? Ele procuraria um editor. O editor diria, legal, quero investir no teu livro. O editor vai procurar um diagramador, revisor, ilustrador, depois vai mandar para uma gráfica, ele vai contratar distribuidoras, as livrarias, e as livrarias vão chegar no público. Aquelas carinhas ali é o público, tá? Então a livraria faz o livro chegar no público. Esse aqui é o fluxo tradicional, ele ainda existe, tá? Tem uma autora, Lúcia Santaella, ela tem uma frase muito interessante. Ela diz que existem 6 eras da cultura. Eu não vou lembrar agora, a cultura oral, a cultura impressa, a cultura das mídias, enfim, são 6 eras da cultura. E a mais recente é a cultura digital. Mas o bacana é que essas eras da cultura, elas não se substituem. Não acaba a cultura oral para começar a cultura impressa. Elas vão se somando e a sociedade vai ficando mais complexa. Então o rádio ainda existe, mas existe jornal, existe a internet. Então essa complexidade do meio que nos torna mais, nos desafia mais também. Então esse fluxo ainda existe, tá? Mas o autor que começa, provavelmente ele vai fazer isso aqui. Ele vai contratar o revisor, ele contratar o diagramador, ele talvez contate a gráfica e ele vende diretamente para o público. E aí ele deixou de fora 2 elos na cadeia, que é a editora e a livraria. E isso explica dois fenômenos que vocês talvez percebam no mundo dos livros. O primeiro fenômeno é a reinvenção das editoras. Hoje tem muita editora, muitas editoras. Eu tenho uma editora, a editora Metamorfose, e por que as pessoas criam editoras? Porque se eu tenho que vender o livro como autor, se eu tenho alguma noção de marketing, empreendedorismo, eu crio uma editora. Faço para mim e faço para outros. Só que são editoras muito pequenas. Então nós temos em Porto Alegre mais de 100 editoras que não tem nenhum funcionário às vezes. Tem 1, 2 pessoas trabalhando, porque são iniciativas pessoais com CNPJ, com marca, com site, mas são pequenas editoras. E as grandes editoras estão passando muito trabalho. Por que as editoras funcionam e não quebraram ainda? Porque hoje a editora não corre o risco. A editora, em geral, cobra do autor para fazer o livro. Isso é legítimo, tá? É legítimo. Eu não sabia que na Fórmula 1 os caras pagavam para correr na Fórmula 1. Sabia disso? Então o fato de o artista ter que investir o Hitchcock, o filme Hitchcock, mostra como ele fez Psicose. Ele hipotecou a casa dele para rodar Psicose. Deu certo? Podia dar errado. Então hoje as editoras não correm risco. Os autores investem nos livros e quando é uma conta que fecha, isso é justo. O brabo é quando a conta não fecha, mas eu não vou entrar nisso. E aí a editora então é um prestador de serviço, né? E isso faz com que haja muitas editoras. E o outro elo que está com uma crise muito forte, e esse está precisando se reinventar, são as livrarias. Não sei se vocês viram que a livraria Cultura lá no Bourbon Country fechou um pedaço, né? Eu não posso dizer o que eu pensei agora, tá? Estou num ambiente formal, mas enfim. Mas o pior não é isso, é a cultura fechar um pedaço. O pior é a palavraria fechar. São pequenas livrarias que estão fechando, e o pior é que se vocês forem no interior, muitas cidades não têm livraria. Tem papelaria, mas não tem livraria. E essa é uma crise. E a gente, depois do que eu rapidamente comentei com vocês, né, a venda direta, a distribuição, a gente entende porque as livrarias estão em crise. Elas estão se reinventando, muitas delas estão criando livrarias que são de nicho também, livraria dos geeks, livraria do RPG, livraria do esporte. Então elas também estão se reinventando. Aquela loja Imaginário está vendendo livro. Então o livro também está ocupando espaços no comércio que ele não ocupava. Mas a livraria tradicional, ela está em crise. E isso é toda uma parte da cadeia que a gente tem que cuidar. Bom, gente, eu vou deixar aberto as perguntas para a gente continuar conversando sobre o assunto, tá? Eu acho que o assunto ele é muito amplo, é provocativo, mas eu tentei me manter nos 30 minutos, então eu trouxe alguns pontos de cada um dos aspectos. E aqui eu deixo para vocês o site, e-mail, WhatsApp, para vocês, se tiverem alguma dúvida, quiserem falar pessoalmente comigo, fiquem muito à vontade. Obrigado, gente, por enquanto.
Obrigada, Marcelo. Então, a gente abre para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta. Perguntas, comentários, reclamações. Bom, eu trabalho no setor há em torno de 30 anos, apesar de não parecer tanto. Né? Eu fundei um grupo aqui em Porto Alegre, um grupo de teatro, num momento muito particular do país, que isso estava em expansão, tá? Os grupos de teatro do país. E trabalhei com esse grupo durante 21 anos. E sempre fui desenvolvendo meus trabalhos paralelamente a este grupo. Tá? Então, eu criei projetos individuais, centro de pesquisa do trabalho do ator. E, em 2009, eu também sou fruto de uma geração que acompanhou muito o desenvolvimento da questão da política, das leis de incentivo. Nasci nos anos 70, então final dos anos 80, por ali eu começo a trabalhar e acompanhar muito de perto todo esse desenvolvimento, a implantação das leis de incentivo e tudo o que mudou no país a partir disso. Tá? E sempre levei isso para dentro desse trabalho que eu desenvolvia com essa companhia de artes cênicas. E viajei pelo mundo, viajei pelo Brasil, conheço relativamente bem a produção nacional e internacional. Em 2009, então, eu tenho uma origem também no teatro de rua, e o teatro de rua ele é muito forte no Rio Grande do Sul, ele é o terceiro estado que mais produz teatro de rua, que tem a ver também com a primeira gestão, digamos assim, do Olívio, né? Era um momento, quer dizer, isso tem a ver com o processo de redemocratização do país. A partir de 85, tu tem um desejo muito grande de ir para a rua, muitas coisas acontecem na rua. E a produção de artes cênicas, então, cresce significativamente a partir daí. Isso dá uma curva. Em 99, eu começo a perceber que tem um hiato nessa produção de artes cênicas de rua no país. Quer dizer, se produzia muito e essa produção estava muito ligada a um pensamento que combatia um regime mais totalitário, uma ditadura. Tá? E isso gerava, do ponto de vista da criação, uma matéria-prima. E tu criava em relação a isso. Depois que tu passa a viver num regime mais aberto, é curioso que depois de um certo tempo, essa produção ela entra em crise. Ou ela mantém ainda o discurso reclamando de um determinado tempo. Mas, com o passar do tempo, e aí acho que tem uma mudança na sociedade brasileira, isso vai impactar no objeto estético dessa produção de rua. Eu percebendo que tinha um buraco aí, e Rio Grande do Sul tinha um papel muito importante nessa questão de produção de artes cênicas, eu então crio o Festival de Teatro de Rua em 2009. A partir do Festival de 2009, eu começo então a ser chamado para participar dos outros festivais do país, os festivais internacionais. Eu começo mais fortemente a me relacionar com os curadores, com os programadores. E pela minha característica de participar de algumas ações, eu vou contribuindo em debates nacionais que vão acontecendo. Então eu vou estruturando muito o meu caminho a partir daí. Mas eu trabalho em todas as frentes. Eu trabalho na questão da criação, eu trabalho na questão da produção, apesar de eu não me considero um produtor de teatro. Eu me considero um empreendedor de teatro. Né? Raramente eu vou produzir um espetáculo para um terceiro.
Mas acho que eu tive uma fase negra da minha vida que eu fui analista de custos, o tempo que eu não tinha determinado ainda a minha carreira. Mas, por um lado, isso me ajudou muito em estruturar determinados pensamentos. Esse sistema de indicadores são 71 perguntas que nascem a partir de questões que eu fui formulando dentro de um universo de festivais de teatro no Brasil, que é uma loucura. Tu bota os coordenadores de festivais aqui, é uma loucura, ninguém se entende, tá? Vou dar um exemplo para vocês. No Intercena, a gente está propondo de fazer uma capacitação para os festivais de teatro do interior do Rio Grande do Sul, em torno de entre 13 a 20 festivais. É uma dificuldade. O sujeito não adere a isso. É fácil de explicar por que não adere. Mas tem uma pergunta lá que é o seguinte: o teu festival, ele é amador ou é profissional? E de repente alguém me responde assim: eu acho que todos têm direito. Bacana. Mas olha a complexidade disso. É uma questão até cognitiva. Não é isso que a gente está perguntando. Como ele considera o festival que desenvolve? É amador ou é profissional? E olhando o formato, os números, a estrutura jurídica ou não, tu consegue dizer se é profissional ou não. Tu consegue dizer se ele está precarizando o trabalho. Né? Então, só para voltar a essa coisa do analista de custo, me ajudou muito a mapear essas coisas. E, quando esse exemplo que eu falei, se tu reúne esses coordenadores, tu tem que estar chamando o tempo todo para o concreto, para o objetivo, senão a coisa vai para outro campo que não é um campo que consiga mensurar, que consiga falar, que consiga determinar questões que são significativas para a gente avançar. Tá? Então, a minha trajetória vem muito nesse sentido. Tá? E eu, particularmente, eu gosto de pensar que nesse caos tu tem janelas de oportunidade. Então, eu fico pensando, no caso do Intercena, o Intercena está acontecendo no país todo, talvez muito mais dentro do campo que trabalha com isso, tá? Porque não tem nada. Não tem evento de negócio para as artes cênicas. E pode ter. E eu consigo, eu falei para vocês que o obstáculo maior foi dentro do Conselho de Cultura, né? Eu consigo conversar com o empresário, eu consigo dizer para ele: olha, João, isso aqui é importante porque tu vai trabalhar a cadeia produtiva, tu vai fomentar, tu vai levar a imagem da cidade de Porto Alegre para outro lugar, tu vai levar o Rio Grande do Sul para outro lugar, tu vai criar a possibilidade de uma companhia ser contratada por uma rede cultural de São Paulo que vai contratar 16 espetáculos, vai receber 6 mil por cada espetáculo, isso é dinheiro que volta para cá, volta para a cidade. E o Conselho de Cultura não. Por quê? Né? A gente sabe por quê, porque está dentro de uma estrutura mais política, né, mais corporativa, de pessoas que estão ali dentro que não são capacitadas, tá? E isso é uma mudança no nosso trabalho cultural de gestão. Evoluiu muito, não tem espaço mais para determinadas coisas. Não tem espaço dentro do poder público para um profissional que chega lá e não é a caneta que vai dizer que ele é um gestor cultural, ele não é isso. É a formação, a capacitação, o entendimento deles do ponto de vista do processo histórico e conceitual. Né? Se a gente for pensar Porto Alegre tem uma Secretaria de Cultura que foi pensado a muitas vozes. Tu não pode negar esse histórico para fazer qualquer tipo de mudança. E a gente até pode dizer, entra um novo governo, entra um governo neoliberal, ok, bacana. Qual é o plano? Mudou, ok. Qual é o plano? Qual é a ideia? Qual é a política? Não tem. Não tem que ser fraco, não tem que desmorona. Eu não faço Intercena, não sou mais ingênuo, de tentar fazer isso com o governo. Eu faço com o governo na instância que é possível. Então, a gente não espera para que o governo banque isso. O Intercena já trouxe alguns resultados. Tá? O governo da Argentina
propõe, então, um convênio que a gente vai assinar aqui no seminário para esse intercâmbio. A Argentina estruturou esse plano de internacionalização da produção da Argentina, porque achava que era importante. Isso está acontecendo em diversos países. Tá? O MAPAS, que é o Mercado do Atlântico Sul, que também se organiza para a circulação das artes cênicas no Atlântico Sul e sul da Europa. Convido o Intercena, então, para apresentar esse projeto lá no MAPAS. E o próprio Ministério da Cultura também leva o Intercena em novembro para apresentar dentro do Mixur como um case de processo de internacionalização brasileiro dentro das artes cênicas, que acaba sendo único. Não sei se eu te respondi, mas é um pouco assim que eu trabalho. Mas, e já trabalhei com grandes diretores de teatro, então não é só uma questão da administração, é uma questão da administração, de uma gestão, mas muito linkada e ligada à questão também dessa produção artística. Mais uma pergunta?